E aí, pessoal do Universo da História, tudo beleza? Então, essa semana a gente separou um tema muito legal para vocês. Professor, eu já vou falar bem rápido aqui. Saiu o jogo Assassin's Creed Odyssey. Só que o pessoal ali, eu vejo que eles mandam algumas perguntas sobre o que é o Assassin's Creed, porque a gente sabe que ele tem um fundamento histórico muito legal, muito bem formado. Eu vou começar com uma pergunta bem simples. O que foi a Ordem dos Assassinos de verdade? Veja, primeiro nós temos que nos localizar se essa ordem efetivamente existiu. E é lógico, ela existiu. Todos nós sabemos disso. Ela é histórica, né? Mas ela tem a ver com o quê? Veja, ela sai, digamos assim, de uma das vertentes da fé muçulmana. Nós sabemos que a fé muçulmana vai se dividir basicamente em duas linhas, os sunitas e os xiitas, né? Os sunitas, aqueles que aceitam a leitura do Corão, como também das sunas, que é a reunião de alguns textos a respeito do profeta Maomé, e também são aqueles que aceitam outros dirigentes, califas, né? Califa quer dizer sucessor de Maomé, outros dirigentes que não sejam descendentes do próprio Maomé, né? Já não é o caso dos xiitas. Os xiitas, eles aceitam apenas a leitura do Corão, tá? De maneira geral, e eles são um pouquinho mais, digamos, eu não quero usar a palavra radicais, mas ela se encaixa um pouquinho, no sentido de dizer assim, eles só aceitam como seus líderes aqueles que são descendentes do profeta Maomé. Seriam uns radicais, tipo, no sentido da raiz, eles buscam a raiz... digamos assim, no sentido de que eles primam mais pela origem propriamente dita, né? Eles são mais preocupados com uma ligação direta com o profeta, digamos assim. Vamos tirar a palavra radical, tá? Vamos colocar a tentativa de estabelecer uma ligação mais direta com o profeta. Eu acho que isso fica melhor, tá? Bom, então vamos lá. E dentre esses grupos, nós vamos ter alguns grupos como os fatímidas, e também temos os ismaelitas. Quem são os ismaelitas? Os ismaelitas são xiitas, mas que vêm pela descendência de um dos parentes do profeta chamado Ismael. De Ismael vem ismaelitas. E destes ismaelitas sai o grupo dos chamados assassins. Eles vão para as montanhas lá da região da Pérsia, eles se dividem em alguns grupos, mas vão ali para a região da Pérsia, para uma montanha chamada de Alamut, e lá eles fundam uma comunidade. Mas de onde veio o nome assassin? É que, de acordo com a crença dos inimigos deles, né, eles vão ter a fama de usarem haxixe. Da palavra haxixe vem a palavra assassin. Incrível, tá? incrível. Vem a palavra assassin, porque eles não chamavam a si mesmos de assassinos, eles não chamavam assim, eles não se chamavam de assassinos, eles se chamavam, né, de nizares, porque o líder deles era um cara chamado Nizar, daí nizares. Tá? Que era de onde vem o nome efetivamente. Bom, e eles existiram sim, só que, de acordo com o que se sabe, eles não eram usuários de haxixe. Não, é que como eles eram pessoas extremamente abnegadas e dedicadas àquilo que eram destinados a fazer, então dava essa ideia, dava essa impressão de umas ações meio que suicidas, tanto que havia a crença na época de que quando você estava determinado a ser alcançado por um dos assassinos, né, você não escaparia jamais. E aí é importante salientar o seguinte, contra quem eles agiam? Esse líder deles, o Senhor da Montanha, como era chamado, ele recebia, digamos assim, a possibilidade de contratos. As pessoas podiam chegar lá e pedir o serviço de um deles. E esse Senhor da Montanha, que era o líder, determinava um para cumprir essa missão. E a missão quase sempre era o quê? De assassinar alguém,
né, de assassinar alguém. Daí a palavra assassino, que veio justamente. E veja, mas esse assassinar alguém não era muçulmano mandando assassinar cristão. Não. Muitas vezes podia ser muçulmano mandando assassinar muçulmano. Como assim? Não entendi. É assim, ó. O mundo muçulmano, ele é mais dividido, e era mais dividido naquela época, do que nós imaginamos. Por exemplo, nós tínhamos os muçulmanos árabes e os muçulmanos turcos. Os muçulmanos árabes eram inimigos dos muçulmanos turcos. Fora que também diferentes dinastias de muçulmanos turcos brigavam pelo poder. E dentro desse contexto, muitas vezes, um líder muçulmano mandava eliminar outro. Muitas vezes até um irmão mandava eliminar o outro irmão para poder ascender ao poder ou coisa do gênero. E nesse meio se formou a fama dos assassinos, que também poderiam, por exemplo, matar algum cristão que fosse aí destinado a ser morto e que alguém fizesse o contrato com o Senhor da Montanha. Muito legal, professor. Professor, então, seguindo esse roteirinho aqui, eu quero te fazer uma segunda pergunta. No primeiro jogo, o Assassin's Creed ali, ele só tem um inimigo padrão, vamos dizer assim, que são os Templários. Então eu quero também saber um pouquinho sobre a história dos Templários e por que eles são inimigos do Assassin's Creed. Veja, essa ideia dos Templários como inimigos dos assassinos, né, é uma coisa do jogo. É uma coisa do jogo. Efetivamente, eles tiveram algumas rusgas, porque de um lado eram cristãos e de outro lado eram muçulmanos. Perfeito. Então, eventualmente, poderiam acontecer algumas rusgas e aconteceram. Mas não que efetivamente fossem inimigos fidagais. Não, isso não. E quem eram os Templários, só para nós lembrarmos? A Ordem dos Templários foi criada ali em torno de 1128, 1129, não se tem muita precisão. E ela é criada justamente com a intenção de proteger os lugares sagrados de Jerusalém e os arredores, e ajudar os peregrinos que viajavam. Então eles deveriam fazer a proteção desses peregrinos. E a grande característica dos Templários é que eles eram monges guerreiros. Homens de fé, mas também guerreiros, cavaleiros, tá? Perfeito. Professor, a própria produção do Assassin's Creed, desde o primeiro até o de hoje, sempre teve um fundamento histórico muito importante. Nos próprios créditos, ao final do jogo, quando você termina o jogo, você vai ver que tem inúmeros nomes, historiadores e tudo bem, e até muito bem conceituados. O jogo em si, ele retrata bem essa parte da história? Bom, vamos falar de um hoje, outros dias podemos falar de outros dos jogos, claro, né? Vamos falar do primeiro, então. Do primeiro. Uhum. O jogo que justamente apresenta o Altair, né? Isso. E o Altair é o primeiro dos personagens, um personagem icônico. Vamos localizá-lo historicamente. O jogo, ele passa no ano de 1191. Vamos nos localizar. 1191 é o período justamente da Terceira Cruzada. A Terceira Cruzada ela vai de 1189 a 1192, tá? E por que ocorre a Terceira Cruzada? Porque em 1187 o sultão Saladino ele retoma a Terra Santa das mãos dos cristãos, principalmente Jerusalém. E quando há essa reconquista, então é o momento em que uma terceira expedição militar sai da Europa em destino ao Oriente para justamente retomar mais uma vez Jerusalém. Eles vão conseguir? Não, mas eles vão fazer essa tentativa. Então, justamente a história que o jogo traz no primeiro, né, com o Altair, é logo depois o domínio dos cristãos sobre a cidade de Jerusalém. Lembrando algo muito legal historicamente. A Terceira Cruzada, ela é justamente um famoso rei cristão vai para esta cruzada. De qual rei eu estou falando?
de Ricardo Coração de Leão. Né? O grande Ricardo Coração de Leão, que vai ao Oriente nessa terceira cruzada para tentar retomar a Terra Santa. Até são 2 generais de grande valor que se batem aí. Ricardo, considerado um grande general, né? Ele era um rei voltado extremamente à guerra, tanto que muito pouco ele governou a Inglaterra, mas quem governou a Inglaterra foi o irmão dele, o príncipe John, né? O príncipe João. E também, de outro lado, o grande líder muçulmano, o Saladino, o sultão Saladino. É verdadeiramente muito interessante esse período da história das cruzadas e foi uma escolha muito feliz dos criadores do jogo. Muito legal. Professor, uma pergunta que me surgiu agora no meio do roteiro, eu vou furar o roteiro aqui para fazer ela. Algumas armas que são utilizadas no jogo são icônicas. Por exemplo, a faca que sai do pulso do protagonista. Essa arma, ela realmente existiu? Quer que eu estrague? Eu quero. Quer que eu estrague? A intenção da pergunta é para estragar. Eles tinham, né? Eles eram conhecidos por certas técnicas misteriosas de matar, né? Eles eram conhecidos por serem quase que invisíveis e tal. Isso é bem retratado no jogo, né? Isso é bem retratado em suas técnicas. Tanto que estou dizendo, o cara que se sabia digamos assim, um alvo de um dos assassins, meu Deus do céu, esse cara estava encrencado, né? Ele sabia que ele não ia durar muito tempo. As técnicas eram secretas, eram deles. E dentro disso, eles usavam faquinhas, assim como podiam usar espada, mas normalmente eram adagas que eles utilizavam. E aí o jogo, de uma forma muito criativa, utilizou aquela adaga que sai do pulso, né? Mas aquilo, a princípio, é uma bela invenção do jogo, magnífica. Eu bato palmas para quem inventou, sensacional. Eu também acho incrível, inclusive já tive a oportunidade de experimentar todos os jogos e todos eles trazem uma mecânica muito interessante. E vamos comentar aqui, hein? Vamos comentando cada um dos jogos. Eu acho que vale muito a pena, são jogos interessantíssimos e nós vamos conversar com você ao longo aí dos programas sobre cada um dos jogos, o período histórico, como realmente se tem a ver com o período histórico e não. E já te aviso, jogue com tranquilidade. São jogos que realmente retratam não só o período histórico, mas também as cidades. A reconstituição histórica das cidades, acredite você que gosta, se orgulhe do jogo que você gosta, porque a reconstituição histórica das cidades é fenomenal em termos de precisão. Não é à toa que ele é o carro-chefe da Ubisoft hoje em dia, né? Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do primeiro Assassin's Creed. No próximo a gente já vai abordar o segundo e também nesse mesmo esquema, meio dinâmico aqui, sempre trazendo o melhor para vocês, beleza? Pessoal, curta, compartilhe, siga a gente no Instagram e no Facebook, não se esqueça, e venha acompanhando o nosso trabalho, porque afinal, né, professor? O agora também é história. Muito obrigado. Tchau, tchau.